Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. Nesse sábado nós falamos sobre Daniel 9, a oração de Daniel, falamos sobre as 70 semanas, E agora vamos para o capítulo 10 de Daniel. Daniel tem a visão de um homem. No versículo 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, e o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Na realidade, nós estamos aqui no reinado de Ciro, Ciro reinou por 7 anos. A vitória foi finalmente obtida e as forças inimigas foram mantidas sem ação todos os dias de Ciro, que reinou 7 anos, e durante todos os dias de seu filho Cambises, que reinou 7 anos e meio. Olha o versículo 5. Na realidade, o versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Ele chorou 3 semanas inteiras. No versículo 3, não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. Nós observamos no versículo 5 a 7 que Cristo aparece a Daniel. Exatamente. Ninguém menos que o próprio Filho de Deus, está lá no capítulo 10, versos de 5 a 7. Apareceu a Daniel, ninguém menos do que o Filho de Deus. Essa descrição é semelhante àquela dada a João, quando Cristo se revelou a ele na ilha de Patmos. A gente vê isso depois lá em Apocalipse. Nosso Senhor agora vem com outro mensageiro celestial para ensinar a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. Interessante, Esse conhecimento foi dado a Daniel e registrado pela inspiração para nós, sobre quem o fim do mundo chegou. Nós estamos no fim do tempo do fim. Olha o que diz o versículo 11, As profecias da Pérsia e da Grécia. E disse-me ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me estas palavras, levantei-me tremendo, Então, Daniel 10:11 mostra que o céu o amava, Gabriel apareceu ao profeta e assim se dirigiu a ele. Ó Daniel, um homem grandemente amado. Amém? Que grande honra é outorgada a Daniel pela majestade do céu. Conforta seu servo tremente e lhe assegura que sua oração foi ouvida no céu. Ou seja, desde o primeiro momento que Daniel começou a orar, a oração dele foi ouvida no céu. Só que teve problemas no meio do caminho, Em resposta àquela fervorosa petição, o anjo Gabriel foi enviado para influenciar o coração do rei persa. O rei havia resistido às impressões do Espírito de Deus durante as 3 semanas em que Daniel estava jejuando e orando por 3 semanas. Mas o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, foi enviado para convencer o coração do obstinado rei, a fim de que tomasse alguma decisão para que pudesse atender à oração de Daniel. Nos versos de 12 a 13, a gente vê a diferença entre um conselho certo e um conselho errado, um conselho mau, Por isso, nós vemos que agentes celestiais têm de contender com impedimentos
antes que os propósitos de Deus se cumpram a seu tempo. O rei da Pérsia foi controlado pelo mais elevado de todos os anjos maus, ou seja, por Satanás, né? Ele se recusou, como fez Faraó, a obedecer à palavra do Senhor. Lembra que Faraó recusou lá obedecer à palavra de Deus, né? Gabriel declarou: ele me resistiu 21 dias por suas representações contra os judeus, mas Miguel veio em sua ajuda e depois ele permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo os poderes sob controle, dando conselhos certos em oposição aos conselhos maus. No verso 13, olha o que está escrito: porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. É uma luta invisível. Temos diante de nós, na palavra de Deus, exemplos de agentes celestiais trabalhando na mente de reis e governantes, enquanto, ao mesmo tempo, agentes satânicos também estavam trabalhando em suas mentes. Nenhuma eloquência humana, por mais forte que seja, em estabelecer suas opiniões, pode mudar as obras dos agentes satânicos. Satanás procura continuamente bloquear o caminho a fim de que a verdade esteja vinculada a desígnios humanos, e aqueles que têm luz e conhecimento estão em maior perigo, a menos que se consagrem constantemente a Deus, humilhando a si mesmo e percebendo os perigos dos tempos. Não há nada, meu irmão, que Satanás mais tema do que o desimpedir da sua mente para buscar o Senhor. Não tem coisa que ele mais teme, é isso. É que você possa desimpedir a tua mente para buscar ao Senhor, né? E aí nós vemos no versículo 13, continuamos vendo, dois grandes poderes em batalha, né? Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Pérsia para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado, né? E isso é muito importante. E ainda hoje, anjos atuam nos grandes eventos. Nós temos anjos atuando ainda. Ainda que os governadores deste mundo não o saibam, os anjos têm sido muitas vezes oradores em seus concílios. Olhos humanos os têm visto, humanos ouvidos escutam-lhe os apelos, lábios humanos se opuseram às suas sugestões e ridicularizaram-lhes os conselhos. Humanas mãos os defrontam com insultos e agressão. Nos recintos dos concílios e nas cortes de justiça, esses mensageiros celestiais têm revelado um conhecimento particularizado da história humana. Demonstraram-se ser mais capazes para defender a causa dos opressos do que os advogados mais hábeis e eloquentes. Frustraram propósitos e impediram males que teriam grandemente retardado a obra de Deus, ocasionando grande sofrimento a seu povo. Na hora do perigo e angústia, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Que Deus seja louvado. Nós já vamos agora, ver o versículo 21. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. É o que está no capítulo 10, verso 21,
encerrando esse capítulo. Nós vamos refletir sobre isso, né? Que é uma profecia que mostra os grandes poderes, dois grandes poderes em luta, né? É sempre ou lado da vida ou lado da morte, é o que nós temos para escolher. Deus lá em Deuteronômio diz, né? A palavra do Senhor diz: te ofereço, te apresento a vida ou a morte. Escolhe. A escolha é nossa, nós temos o livre-arbítrio para escolher, né? E aconteceu com Daniel, né? Que ele orou, ficou 21 dias, né? Em desespero e angústia, né? E foi impedido pelo rei da Pérsia, Satanás, ok? Então, nós temos que estudar a palavra de Deus. Você observa quantos aspectos são traçados, são comentados, são importantes para o entendimento da palavra do Senhor. Texto dentro de contexto. Assim diz o Senhor, está escrito. É nisso que nós temos que acreditar. Te desejo um feliz domingo, em nome de Jesus. Amém.